Que a graça e a paz do Senhor Deus repouse sobre todos vocês. Amém? Meu nome é Miguel, eu sou general do Exército do Reino dos Céus e o Exército do Reino dos Céus está sendo levantado no Brasil. Amém e graças a Deus. Amados e amadas, em partes eu sei que é difícil aceitar essa mensagem, se tratando das pessoas naturais e carnais. Eu compreendo muito bem, mas esse não é o foco da mensagem. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Os ministros da verdade e os ministros da justiça, não somos um problema para esta geração, para a Igreja de Deus, para as religiões, para os governos. Nós não somos o problema. O problema é o pecado. O problema é a falta de perdão. O problema é a falta de reconciliação com Deus e com o próximo. O problema é a falta de amor. O problema é a falta de arrependimento. O problema é a ganância. O grande problema de todos nós perante Deus é a idolatria. Esse é o maior e gigantesco problema que iremos enfrentar neste tempo. O Senhor Deus começará a limpar da sua igreja tudo aquilo que causa escândalo. E isso, em partes, não é nada bom para um país, para a Igreja de Deus, no âmbito de todos os ministérios, sejam justos ou injustos, sejam verdadeiros pastores, profetas de Deus, sejam falsos pastores. Não é bom uma ação de Deus na terra para os maus, para os falsos, não é nada bom. Isso mexe na economia, isso desestrutura completamente um governo que caminha nos caminhos do mal, da perversidade, do apoio a criminosos, destruindo a nossa juventude, as nossas crianças. Eu peço a atenção de todos vocês. Meditem nessa palavra. Do início ao fim é oração. Nada será debatido frente a frente como perguntas e respostas para convencer o ego, as indústrias de televisão ou as indústrias religiosas, ou seja lá qual for a potência. Nada será resumido em perguntas e respostas ou em debates. Tudo será de início oração e o fim oração. De joelho no chão, no mínimo 1 a 3 horas. Por quê? Porque essa ação de Deus na terra verdadeiramente é um fato que já está acontecendo. E como diz a palavra de Deus, certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem antes ter revelado os seus segredos aos seus servos, os profetas. Amós capítulo 3, versículo 7. Deus vai começar a mexer na terra. O Brasil é o país escolhido por Deus para o início desse grande avivamento da parte de Deus. Eu quero que vocês meditem nesse slide agora, para a gente concluir essa mensagem. Vejam. Reis
e sacerdotes do reino de Deus, da igreja do Senhor Deus. Governadores em todas as esferas, juízes de todas as esferas, militares de todas as esferas, povo brasileiro. O meu nome é Miguel, eu sou general do exército do reino dos céus. O exército do reino dos céus são os anjos da profecia de Mateus capítulo 13, verso 41 ao 43 e demais profecias. Eu entendo perfeitamente o tom dessas palavras, a forma de vocês, naturais, carnais ou espirituais, entenderem. É uma mensagem de âmbito messiânico, sim. Isso é muito sério. Eu vou ler um pequeno texto para que os reis e sacerdotes e todos aqueles crentes em Deus, tementes a Deus, independente da religião que você serve a Deus hoje, independente, você que acredita que existe um Deus, você que acredita que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, ou que não crê dessa forma, mas crê que Deus existe. Essa mensagem é para todos, mas com especificação, agora especificando ou direcionando aos reis e sacerdotes de Deus. Senhores sacerdotes de Deus, a vossa fé concernentes às palavras de Deus descritas no livro de Tiago, o apóstolo, no capítulo 5, verso 14 e 15, está morta. Não há cura na igreja de Deus, não há transformação, conversão, não há transformação de famílias. O que existe nos altares dedicados a Deus é o pecado, a idolatria, a fornicação, a ganância. O que prevalece nos altares do Senhor Deus é a ação do maligno, é o joio, o espírito do engano, espíritos de demônios, conforme 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1 em diante. Todos vós que estão vendo essa mensagem, tenham paciência, tenham fé, perseverem na santificação de vossas vidas e de vossas famílias, governem para o bem, pois o exército do reino dos céus está sendo levantado pelo Senhor Deus no Brasil. E isso, para os maus, não é nada bom. Neste tempo, os justos resplandecerão como o sol, conforme Mateus capítulo 13, verso 43. Os entendidos, pois, resplandecerão como o resplendor do firmamento, e os que muitos ensinam a justiça brilharão como as estrelas, para sempre e eternamente, conforme Daniel capítulo 2, verso 3. Este vídeo é um comunicado oficial de Deus, através do exército do reino dos céus, a toda a igreja de Deus e população brasileira. Deus começará um grande avivamento nessa nação. Tudo se inicia e se resume em oração. O início é a oração e a conclusão é a oração. Este comunicado será espalhado a todo o Brasil por um longo período. Que Deus tenha misericórdia dessa nação e dessa geração. Que Deus tenha misericórdia da vida de todos os seus sacerdotes. Que Deus tenha misericórdia de todos os governantes que governam para o mal. Que Deus tenha misericórdia do Brasil. Nós, oficiais, ministros da verdade e da justiça de Deus, nós, oficiais do exército do reino dos céus, nós, os anjos
da profecia de Mateus capítulo 13, verso 41 ao 43. Não somos um mal para a igreja, para os governantes. Somos servos de Deus e conservos seus. Mas é hora da ação de Deus na terra. Quando Deus age, só existe amor, paz, misericórdia e graça. Ainda que esse amor, essa graça, essa misericórdia seja através da espada de dois gumes, literalmente falando. Mas inicialmente falando, essa espada de dois gumes é a palavra de Deus, pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante que uma espada de dois gumes, capaz de penetrar até a divisão da alma e do espírito, das juntas e da medula, apta a discernir os pensamentos e intenções do coração. Amém? Este é o comunicado oficial. O exército do reino dos céus, os anjos do Senhor Deus, estão sendo levantados no Brasil. Shalom Aleichem.